Olá, meus queridos! No vídeo de hoje falaremos sobre a revisão e a reescrita, que são etapas importantes na produção de textos. Para nós nos tornarmos produtores proficientes de textos escritos, nós temos necessariamente que romper com um mito muito arraigado na cultura brasileira, que é a ideia de que escrever é um dom ou uma coisa destinada a poucos iluminados. Isso acontece provavelmente por dois motivos. O primeiro é o de que não sabemos escrever bem, e o segundo é o de que a escrita é um processo de espontaneidade criativa, ou seja, que ela depende apenas da nossa inspiração individual. O trabalho de construção de um texto pode ser dividido em três grandes etapas, sendo a primeira a preparação para a escrita, a segunda a escrita propriamente dita e a terceira a reescrita. Além disso, a preparação para a escrita envolve o trabalho de leitura, de pesquisa, de discussões, reflexões e do amadurecimento das ideias. Então, analisar e reescrever o próprio texto não é apenas detectar os erros gramaticais e corrigi-los. Trata-se de refletir sobre a escrita para tentar controlar os sentidos do texto, tornando ele mais acabado e assim com mais chances de que o leitor o compreenda melhor, né? Podemos dizer que no Brasil é comum que as nossas capacidades cognitivas sejam relacionadas às nossas habilidades para escrever, certo? Então, se nós escrevemos bem, somos considerados inteligentes, mas se nós escrevemos mal, somos considerados ignorantes. Existem duas possibilidades de reescrita. A primeira é simultânea à elaboração do texto, ou seja, ela acontece ao mesmo tempo em que escrevemos. E esse processo consiste em escolher palavras, em verificar a grafia, voltar ao início do parágrafo e rever a organização das frases, a pontuação, o sentido das conjunções, o uso das preposições e as concordâncias, enfim. Trata-se de um trabalho permanente que nos acompanha durante toda a atividade de escrita. E podemos dizer que a segunda possibilidade de reescrita é aquela que realizamos após darmos mais ou menos uma forma completa ao texto, ou seja, são os ajustes na organização estrutural dele e a melhoria na sua estrutura frasal. E agora eu falarei sobre 3 tipos de operação que podemos fazer durante as nossas reescritas por aí. Bem, a primeira delas é a subtração, que consiste na exclusão de palavras, frases ou informações que estejam sobrando, podendo provocar redundância ou incoerência no texto. A segunda é a adição, que consiste na inclusão de palavras, frases ou textos ou informações que estejam faltando no nosso texto. E a terceira é a substituição, que consiste na troca de palavras, frases ou informações por outras que possam ser melhores para o propósito do texto. É muito comum olharmos para o nosso texto, né, e não conseguirmos enxergar nenhum problema nele, mas basta pedirmos para outra pessoa ler para que os problemas apareçam, não é mesmo? E isso geralmente acontece pela nossa falta de atenção a alguns aspectos que podem prejudicar a qualidade do nosso texto. Muitas vezes temos a ilusão de que escrever bem é utilizar palavras difíceis e acabamos fazendo uso inadequado, muito errado, de certas palavras. Só que jamais devemos usar palavras cujo significado não seja do nosso domínio ou do de nossos leitores, para não deixá-los confusos. E em
nossa revisão e reescrita, devemos nos atentar ao uso dos parágrafos e também dos sinais de pontuação, já que eles auxiliam o leitor a compreender o texto. Devemos sempre estar atentos às palavras que usamos para restabelecer relações de coesão e coerência entre as partes do texto. E temos sempre que ter em vista quais são os objetivos do nosso texto e em que contexto interlocutivo ele se insere. Junto disso, sempre é bom dar uma olhada nas regras de utilização dos sinais de pontuação encontradas em gramáticas normativas e manuais de escrita. Agora é com vocês. Espero que vocês produzam muitos textos, mas que não deixem de revê-los e praticarem a reescrita para que seus textos fiquem cada vez melhores e consigam atingir dessa forma mais e mais leitores por aí.